Graça e paz. Amém. Convido aos irmãos a abrir suas Bíblias em Salmos 119. Salmos 119. Nós vamos ler do verso 1 até o 16. Salmos 119, do verso 1 até o 16. Isso. Amém? Vamos fazer essa leitura da palavra do Senhor. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecereis da tua palavra. Amém? Salmos 119 é um acróstico com o alfabeto hebraico. Cada 8 versículos, cada 8 versos, ele escreve uma das letras do alfabeto hebraico. A Bíblia de Estudo, a Thompson, ela diz que é provável que esse texto tenha sido escrito por um sacerdote depois do exílio, com o papel de objetivo de ensinar para os irmãos as leis do Senhor e a obedecer os preceitos do Senhor. Esse é um salmo que chama a atenção à excelência da lei divina, todo o Salmo 119, com alguns versos de petição, de súplica, mas na sua grande maioria ele traz o princípio de levar os alunos a guardar a lei do Senhor, a observar a lei do Senhor. Hoje pela manhã, na escola bíblica, estávamos sobre o Deus, o legislador e juiz. O Deus que é legislador e juiz. Nos primeiros pontos ele fala sobre essa questão da lei do Senhor e da sua relação com Deus. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse princípio que é transmitido aqui nesses primeiros versos de Salmo 119. Esta é a excelência das leis de Deus. Leis que são santas, leis que são boas, que são puras. No entanto, como o apóstolo Paulo nos diz, nós somos vendidos ao pecado. E hora por outra nós não temos esse prazer, esse deleite que deveríamos ter na lei do Senhor.
O salmista que escreveu esses salmos, ele demonstra um prazer, um deleite na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Eu quero tentar passar essa noite para os irmãos um pouco sobre esses preceitos da lei do Senhor e a necessidade que temos, quanto igreja de Deus, quanto povo do Senhor, de voltar os nossos olhos para as leis do Senhor e saber que elas são perfeitas, que as leis do Senhor são puras e que precisamos despertar no nosso coração esse prazer na lei do Senhor. As leis de Deus, elas são revelação do próprio caráter de Deus, daquele que é santo, daquele que é puro, daquele que é perfeito, daquele que é imutável. Então o salmista começa o verso 1 dizendo: bem-aventurado ou felizes os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Felizes os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Meus queridos irmãos, nós olhamos para a lei do Senhor e nos distanciamos dela dizendo: é impossível obedecer às leis de Deus. Ou às vezes olhamos para as leis do Senhor e dizemos: é difícil demais para nos submetermos a elas. Ou ainda nos colocamos a olhar para a lei e dizer: ela foi escrita para outro povo em outra época. No entanto, as leis do Senhor, elas estão vivas, como Cristo está vivo, como Deus é vivo. As leis do Senhor, ela precisa despertar em nós esse intenso desejo por elas, porque este é o papel um dos papéis da lei do Senhor. Quando Deus nos dá esta lei, é para que o seu povo possa olhar para a lei e ali encontrar Deus, um Deus que é perfeito em toda a sua essência, um Deus que é santo em todo o seu ser, um Deus que é imutável, um Deus que, na sua bondade e misericórdia, Ele olha para o seu povo e começa a listar leis para que eles possam andar no caminho reto, para que eles possam adorar, louvar, bendizer o nome do Senhor. O salmista, ele escreve que são felizes, são bem-aventurados aqueles, ou bem-aventurados irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Muitas vezes nós falamos, Davi diz, Salmo 119: guardei tua palavra no meu coração, para não pecar contigo. O versículo 11, eu gosto de dar ele para Davi, e na verdade não há um consenso de quem escreveu estes salmos. O interessante é que esse escritor, ele percebe a importância das leis, e ele transmite isso. E o que a gente pode encontrar nesse texto é alguém que ama a lei de Deus, alguém que se alegra com a lei de Deus, alguém que escreve que é feliz aqueles que são irrepreensíveis e que andam na lei do Senhor. Quando o Senhor Deus, a sua infinita graça, deu as leis por meio de Moisés, Ele não deu as leis para matar o povo, Ele não deu as leis para afastar o povo de Deus. Eles já estavam afastados, eles já andavam longe de Deus, errando, adorando deuses pagãos, com a adoração profana. O exemplo é que quando Moisés desce do Monte Sinai,
com as tábuas da lei, ele encontra no arraial o povo em festa, em grande festa. Enquanto Moisés está lá, diante de Deus, para trazer para o povo direcionamento, quando ele chega, encontra o povo adorando um bezerro de ouro, como diz lá em Salmos 115, um Deus que eles fizeram com a sua própria mão, que era mudo, que era cego, que não falava, era um bezerro, e que estavam no altar, eles prestavam sacrifício, e eles dançavam, eles bebiam. E o Senhor aqui começa a entregar ao povo estas leis, para que eles possam adorar a Deus. Meus amados irmãos, as leis que o Senhor nos deu, esta que nós temos hoje, como diz, nós lemos essa referência hoje pela manhã, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, que fala no passado, os nossos pais ouviram um pouco dos profetas, um pouco de Moisés dos profetas. Hoje era nos sendo transmitida pelo Filho de Deus, as suas leis transmitidas pelo próprio Filho de Deus. Precisamos desenvolver este prazer nas leis do Senhor. Aquele livro que os irmãos não gostam, eu pelo menos nunca fui muito fã de ler, Levítico, por causa das suas leis, de suas medidas. Precisamos olhar para ele com o olhar de quem busca encontrar Deus, porque na realidade era isso que Moisés tentava passar para o povo e para nós. Deus se revelando na sua palavra, Deus se apresentando, vindo até nós por meio da sua palavra, tornando conhecido, acessível por meio da sua palavra. Aí nós lembramos assim, gente, mas como é difícil, é impossível. Aí Cristo nos fala: eu irei para o Pai, mas lhes mandarei um ajudador, que estará convosco todos os dias, que vai ajudar nas vossas fraquezas. O homem natural, ele jamais conseguirá obedecer às leis de Deus. O ímpio jamais vai conseguir ter prazer nas leis de Deus. Ele vai ver um monte de regras e proibições. É o que aquele filho rebelde faz com o pai, com a mãe. A mãe fala: não vai porque isso é perigoso, isso pode ser mal. Fala assim: eu vou porque eu sou tal. Agora é meu tempo, agora é minha vez. Endurece o pescoço e vai, e faz. Assim é o ímpio, ele não consegue desenvolver nenhum prazer na lei do Senhor. Ele vê apenas como proibição. O filho, ele olha para as leis de Deus, ele, por mais que lhe pareça ser difícil obedecê-las, guardá-las sem falhar em nenhum momento. Ele olha e vê um pai se mostrando para um filho, se revelando. E ele nunca nos deixou sozinhos para guardar as leis. Sempre ele nos deixou o auxílio. Lá em Moisés, ele nos deu sacerdotes, os sumos sacerdotes, os sacrifícios, holocaustos. A nova aliança, ele nos deu o seu filho amado, para que por meio dele nós possamos obedecer e guardar as leis do Senhor. Verso 2: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições. Olha o verso 2: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições. Você talvez tenha ouvido falar e visto exemplos de filhos que se rebelaram contra os seus pais e colheram um fruto amargo. Ou você conhece a história de alguém que a mãe ou o pai falou assim: não faça isso, filho.
e ele endurece o seu pescoço em rebeldia e faz, e tem uma consequência desastrosa. Você acha que é diferente com Deus? O texto fala: bem-aventurados que guardam as suas prescrições. Aí a segunda página fala: e o buscam de todo o coração. Ele está mostrando alguém que, mesmo nas suas falhas, ele busca a obedecer a palavra do Senhor, mesmo com suas fraquezas, mesmo com suas limitações. Ele busca a andar nos caminhos do Senhor, a cumprir com a palavra do Senhor, a obedecer aquilo que Deus lhe deu para que obedeçamos. O grande problema, meus irmãos, é se nós olharmos para a palavra de Deus como algo impossível de ser obedecido ou de ser realizado. Para não, isso é impossível, não tentarmos de nenhuma forma obedecer a palavra do nosso Deus. Esse Pai que é amoroso, esse Pai que é justo e compassivo, é esse Pai que é o juiz. Verso 3 ele fala: não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Versículo 3 ele completa a ideia do versículo 2. Vocês não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. O prazer na palavra do Senhor, de andar segundo os mandamentos do Senhor, de ter uma vida reta perante Deus, como exemplo para a retidão, como falamos novamente hoje pela manhã, o padrão de moral, de retidão sendo o próprio Deus. Nós enfrentamos esse problema no meio da sociedade, as pessoas de usar como padrão para moral outra pessoa, geralmente uma pessoa que não tem moral, que não tem retidão. Mas fulano é pior ainda, fulano é assim, de tal forma. Nosso padrão de retidão, nosso padrão de moral é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é santo. E o salmista diz que esse que é bem-aventurado, eles guardam as prescrições do Senhor, e eles buscam de todo o coração guardar as prescrições do Senhor, e eles não praticam iniquidade, eles andam nos seus caminhos, nos caminhos do Senhor. O verso 4: tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tu os ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Parece ser muito pesado para nós cumprir à risca os mandamentos do Senhor. Humanamente falando, é impossível. Humanamente falando, é impossível, por causa da nossa natureza, nosso coração obstinado, nosso coração cheio de egoísmo, de orgulho, vaidade, então é impossível. Mas espiritualmente falando, pela ótica do Filho de Deus, Ele nos dá as ferramentas de cumprir os mandamentos do Senhor, de andar segundo a palavra do Senhor, não firmado em nossas forças, não firmado em nossos méritos, mas firmado na justiça do Filho de Deus, andando segundo as promessas do próprio Filho de Deus, sendo auxiliado diariamente, constantemente, pelo Espírito Santo de Deus. A promessa bendita que Ele fez nos nossos pais do passado, e que Ele nos deu no derramamento do Espírito Santo. Ele nos deu esse Espírito que vai nos auxiliar nesta caminhada, para andarmos, para cumprirmos os mandamentos do Senhor à risca. A caminhada de santidade, a caminhada dia após dia. Não falar, todo mundo erra. Não, isso é conversa de João sem braço. Porque o homem é pecador, todo mundo é pecador. Isso é conversa de quem não quer buscar mudança.
quem se conformou com o pecado, com o erro, está contente com aquele e está se desculpando para não assumir a sua miséria, o seu pecado, e se colocar no caminho na busca para mudar a triste realidade de infrator das leis de Deus. O Filho amado, o Filho de Deus amado, o Filho de Deus que foi regenerado, ele não vai se conformar. Eu errei porque todo mundo erra. Eu falei porque todo mundo erra. Eu errei porque sou pecador. Ele não vai se conformar com essas falácias. Mas vai se voltar em profundo arrependimento para o Senhor. Chorar a sua miséria, chorar e se lamentar diante do Senhor. E suplicar para que o Senhor o ajude no seu levantar, para que ele seja restaurado, seja restabelecido, seja fortalecido na caminhada, e para que possa cumprir à risca os mandamentos do Senhor. Tomara, seja firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Olha o que o salmista anseia. Olha que em nenhum momento o salmista está falando que ele não erra. Olha que em nenhum momento ele fala que ele já é perfeito, que ele já alcançou a excelência da perfeição. Pelo contrário, ele mostra a vantagem de obedecer às leis do Senhor. Ele mostra os benefícios de guardar as leis do Senhor. E agora no versículo 5 ele fala: tomara, seja firme os meus passos. Fala que o Senhor me ajude a ter os passos firmes. É como se ele buscasse aqui auxílio do alto para que os seus pés não vacilem, para que ele possa guardar, observar as leis do Senhor. É como se ele aqui estivesse buscando no próprio Senhor a força necessária para andar em retidão, em submissão, em obediência às leis do Senhor. Meus amados irmãos, nós temos muitas vezes fracassado, muitas vezes temos caído, às vezes somos reincidentes no mesmo pecado, na mesma situação, às vezes caímos no mesmo lugar. E tem muitos que até pensam que não conseguem mais ultrapassar aquela situação. Às vezes de repente a gente desistir porque parece ser vencida na mesma área, na mesma situação. E esquece de olhar para aquele que é o autor da vida e que restaura. Olha apenas para a sua incapacidade, para a sua inabilidade, para a sua fraqueza. E deixe de olhar para aquele que é o autor da vida, aquele que restaura, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que fala para ir até Ele, aquele que nos chama a olhar para Ele, aquele que fala para o discípulo: olha, se o teu irmão pecar contra ti e vier arrependido, perdoa-lhes, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, aquele que é grande em misericórdia. Precisamos olhar para Ele e ver a nossa incapacidade e colocarmos diante do Senhor, em súplica, começar a lamentar a nossa situação para: Senhor, eu não consigo, mas Tu és grande, eu sou pequeno e Tu és grande, eu sou fraco e Tu és forte, eu sou falho e Tu és reto. E colocar no Senhor a nossa confiança, a nossa esperança, e saber que a nossa vitória, ela vem do Senhor, daquele que é grande, daquele que é poderoso, daquele que nunca perdeu uma batalha, daquele que nunca fracassou, e que sempre amparou aqueles que o buscam e que esperam no Senhor. Tomara, seja firmes os meus passos, para que
eu observo os teus preceitos. Olha o desejo na segunda parte do versículo 5. Não é para que ele seja notado no meio dos povos, não é para que ele seja um homem grande no meio da sociedade, respeitado no meio dos teus, mas para que ele observe os preceitos do Senhor. O anseio de Deus passos firmados era para observar os preceitos, as leis do Senhor, observar a palavra do Senhor. Meus irmãos, todos nós temos enfrentado lutas adversas e muitas vezes nós chegamos a desanimar. Muitas vezes desanimamos. E às vezes a gente não sabe mais como fazer para resolver as determinadas situações que temos enfrentado. Eu não estou falando das nossas lutas aqui nesse mundo, nas coisas da vida. Falo sobre relacionamento com Deus, vida espiritual. Se é que tu tem um anseio de agradar o Senhor e ter uma vida espiritual que honra o Senhor. E parece que tem crente que já não tem mais nenhum anseio de crescer espiritualmente, de desenvolver espiritualmente. Acho que já se conformou com uma vida, como diz Noel, meia boca. Se está em meia boca, está tranquilo, isso está bom demais. Mas aqueles que anseiam por experimentar mais de Deus, por desfrutar mais de Deus, por crescer mais na vida de intimidade com Deus, eles se voltam para o Senhor em lamentos, entendendo que precisa desse auxílio do alto para se reerguer e se fortalecer. O versículo 6 diz: então, não terei de me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Quando o povo de Israel foi destruído, quando a cidade foi tomada, algo que eles fizeram foi destruir o templo. Levaram os objetos de ouro, de prata, de cobre, tudo que era precioso eles carregaram. O templo de Salomão, ou o templo de Salomão construído, era algo grandioso, com muito ouro. Não era coisinha desse ouro que nós vamos falar, era muito ouro. Os querubins, nos descreve que era coisa gigantesca de ouro. Os querubins do Santo de Santo, que estava ali na Arca da Aliança. Diz que a sala da Arca da Aliança era algo de muito esplendor, era incrustada as paredes, o piso de ouro. E quando aquela cidade foi tomada, quando aquele povo foi vencido, eles levaram tudo embora. E a mensagem que aqueles que venceram o povo de Israel passava é que o Deus de Israel tinha perdido a batalha. É que não apenas o povo, mas o Deus de Israel tinha fracassado. Geralmente essa era uma mensagem que era entendida naquelas épocas de grandes guerras. É que não era só o povo que tinha perdido, mas o Deus daquele povo tinha sido subjugado. Porque geralmente eles delegavam o seu Deus, as suas vitórias, as suas conquistas. E o povo já foi vencido, o templo foi destruído. O salmista, como a Bíblia nos escreve, que é provável que ele escreveu os salmos na volta do cativeiro. Esses salmos, em Salmos 19, ele tem uma escrita muito parecida com Lamentações de Jeremias. Diz que ele é muito idêntico, semelhante a Lamentações. Isso faz entender que ele foi escrito depois do exílio do cativeiro.
O salmista ele escreve: então, não tereis de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Eu estarei de cabeça erguida, porque nós voltamos para nossa terra, o templo foi restaurado, foi reconstruído, e nós voltamos a adorar o nosso Deus. Eu não estou lembrado qual o salmista que ele fala: nós penduramos nossas harpas no salgueiro, à beira do rio, lá em do rio, não lembro desse momento. E não tinha mais um cântico de alegria. Diz que se foi os cânticos de louvor, de júbilo, adoração, diz que agora o que restava era apenas lamentações. Porque ele já era um povo sem pátria, uma nação sem terra, escrava. Eles andavam subjugados, vencidos, de cabeça baixa, envergonhados, humilhados. E o que o salmista nos ensina agora é que ele está diante de cabeça erguida, não é envergonhado, quando ele anda, ou quando ele considera os mandamentos do Senhor. Meus queridos, olha que de onde Deus te tirou. A palavra nos diz que Ele nos resgatou do lamaçal de pecado, de um lodo de perdição, e firmou os nossos pés sobre a rocha. Talvez aqui cabe aquela frase: nós não somos cauda, somos cabeça, somos filhos. Não somos mais bastardos, mas filhos amados. Foi resgatado pelo Senhor, que nos tirou de uma condição de escravidão, de miséria, de morte. E recebemos o título de filhos, filhos do Deus Todo-Poderoso, filhos do Rei. Não é filho de um ministro, não é filho de um governador, filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Todo Soberano. Tem vezes que nós, pelo menos de vez em quando eu faço isso, olho para mim como um pedido impudente, um mendigo, complicado, miserável. Não pelo fato de não ser, mas pelo fato de considerar de forma errada, de forma errônea. Não tenho nenhum direito de reivindicar nada diante de Deus. Pelo contrário, o direito que eu tenho de me humilhar e clamar por misericórdia. Mas por outro lado, precisamos compreender a nossa filiação. Eu não estou falando do pai e da mãe biológica. Eu estou falando daquele DNA eterno, do filho de quem você é. Tem canto esse lá, não como é o nome deles no YouTube, que eles cantam o hino Sou Filho do Rei. Que descreve essa qualidade, essa posição que nós temos, filhos do Rei. Isso nos dá muitos privilégios, mas junto com o privilégio vem grandes responsabilidades. Junto com privilégios vem grandes responsabilidades. No verso 7, o salmista diz: render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Isso é incrível. Você está com a canetazinha aí, ó, circula sobre o versículo 7, verso 7. Render-te-ei graças quando? Olha, como? Com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. A maneira como devemos louvar ao Senhor, como devemos aproximar de Deus. Deus diz com ações de graça. Salmo 100 que nos foi lido, que lemos aqui. Ele fala de adorar o Senhor, louvar o Senhor, prestar louvor ao Senhor, render graça ao Senhor, bendizer o seu santo nome.
Mas como vamos render graça ao Senhor? Muitos têm louvado ao Senhor sem sequer meditar no que está falando, no que está fazendo. E prestado culto a Deus, um culto de todo, sem meditar na palavra de Deus, sem refletir no que Ele está fazendo, nos louvores, que está cantando, que está louvando. São apenas canções que são feridas sem nenhuma reflexão. Precisamos aprender os decretos do Senhor, para que prestamos verdadeiro louvor ao Senhor. O versículo 8: cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Nesse versículo 8, há duas situações muito interessantes. A primeira, uma disposição no coração do salmista. O que deve ser a nossa disposição nos nossos corações? Cumprir os decretos do Senhor. Precisamos estar determinados a cumprir com os decretos do Senhor. Aqui lembrei daqueles que os pessoas gostam de falar, fala isso aí, fala com teu irmão, que deveríamos falar para nós mesmos: Senhor, eu cumprirei os teus decretos. Fazer uma aliança com o Senhor, fazer um voto com o Senhor, de cumprir os decretos do Senhor. Aí vem o pedido logo na sequência: não me desampares jamais, não me deixe, não me desampares. Primeiro faz um compromisso de cumprir os decretos do Senhor. Depois ele faz uma petição: não me desampares. A segunda parte desse acróstico, que é do verso 9 ao 16, ele direciona a sua fala de forma clara. Parece que é um grupo específico, que também tem lições para nós, aqueles que são já maduros. O versículo 9 fala de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração, e faz uma pergunta, e ele responde observando segundo a tua palavra, observando a palavra do Senhor. Ele dá um princípio de pureza, o princípio para que sejamos puros em nossos pensamentos, em nossos olhos, em nosso falar, em nosso trabalhar, no negociar, no nosso ver, no nosso relacionamento. Para que haja pureza, é necessário observarmos a palavra de Deus. Nesse mundo corrompido não há pureza, há transgressão, há engano, há desilusão. Só há pureza em Deus, que é puro na sua essência. E se quisermos termos um coração puro, é necessário nos voltar à palavra de Deus, nos voltar às escrituras sagradas, não para encontrar bênção, mas para encontrar o Senhor, o grande Deus Todo-Poderoso, encontrar Ele, deleitar-nos nele, nos debruçar aos seus pés e clamar por misericórdia. Ele nos ajuda a termos um coração puro. Meus irmãos, o versículo 10, ele fala de todo o coração te busquei. Ele mostra uma determinação de buscar o Senhor. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Fala uma petição: não me deixes fugir aos teus mandamentos. Não me deixes me desviar da tua palavra. Não me deixes negar a tua palavra. Não me deixes dar em transgressão a tua palavra. Mas que eu possa observar a tua palavra. A disposição do coração desse salmista era em obedecer essa palavra de Deus. E aqui ele vem fazendo esse misto de uma condição e uma petição. Uma condição e uma petição. Ou uma situação e uma petição. A primeira situação é que forma para manter o coração puro. E ele diz, segundo, ele diz a forma que é observando a palavra do Senhor. Segunda condição, de todo o coração te busquei. Ele faz a petição: não me deixes
fugir dos teus mandamentos. Sabe, precisamos aprender a orar. Aprender a orar, falar com o Senhor, vamos colocar diante do Senhor em oração. Senhor, eu tenho achado a tua palavra tão difícil, os mandamentos tão difíceis, mas eu quero te honrar, eu quero servir a ti. Então pede para o Senhor para Ele despertar o teu olhar, o teu coração, ter prazer nessas leis. Mas suplicar ao Senhor para começar a amar as leis do Senhor mais do que a própria vida, mais do que o ar que respira. Nós vivemos num mundo doente, que as pessoas, a sua grande maioria, não estão dispostas a obedecer às leis. As leis governamentais. Eu ouvi outro dia um anúncio aqui na nossa cidade, e eu fiquei muito triste quando eu vi aquele anúncio. Muito triste. A inauguração de... Alguém me ajuda aí? Como era o nome lá? Associação de Pescadores, mais ou menos o nome, Associação de Pescadores, é assim. A inauguração da Associação de Pescadores, convidando as pessoas para ir fazer sua inscrição, para se associar com um pescador. O carro de som estava na rua anunciando. E o triste é que, eu não sei se nossa igreja algum irmão foi, alguém foi aí associar, levante a mão, que logo teremos sessão, senão será levado para disciplina já. Ninguém quer se manifestar, parece que ninguém foi, se foi vai ficar discutido. Mas pior que tem muitos crentes que vai lá se associar com um pescador. Pescar onde? Aqui em Buritirana, nos açudes. Pescar nos açudes, só pode ser. Ou nos criatórios de alguém que tem criatório. Aí se levanta e fala, o nosso país vai para frente, o nosso governo não presta, o presidente não presta, o prefeito não presta, mas o infeliz vai se associar numa colônia de pescador, roubando também, fraudando os cofres públicos. É a saúde do prédio que está lá metendo a mão no cofre público, está roubando também. Quando nós desenvolvemos esse prazer pela lei do Senhor, nós começamos a desenvolver o prazer de fazer aquilo que é certo. Não importa quem está fazendo errado, não importa quem está caminhando pelo caminho errado. Nós queremos fazer aquilo que é certo. Porque aquilo que é certo glorifica a Deus, exalta a Deus, honra a Deus, nosso Senhor, o nosso Rei e Mestre. Eu fiquei sabendo de uma colônia de pescador que ganhou muito dinheiro com esse serviço e que doou todo o dinheiro para o Valdomiro para ser mais abençoado e continuou na miséria, coisa errada, continuou errada e continua debaixo da miséria. De todo o coração te busquei. Precisamos buscar o Senhor de todo o coração. E para fazer isso nós precisamos das leis do Senhor. E quando eu falo a leis do Senhor, ela não se limita ao Velho Testamento. O Novo Testamento também são as leis do Senhor, são os mandamentos do Senhor, são as ordens do Senhor para nós. Precisamos submetermos a essas leis. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus. Aí vem o versículo 11, nos seus memórias ele faz tempo. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Meio de andarmos de forma reta, de sermos repreensíveis, de dar um caminho reto, andarmos em retidão, é guardando a palavra do Senhor em nosso coração. É guardando a palavra do Senhor em nosso coração.
Só assim poderemos andar no caminho reto. Versículo 12, ele glorifica o Senhor. Bendito és tu, Senhor, e pede, ensina-me os teus preceitos. Versículo 12, ele faz um louvor, uma petição. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Observa que todo esse salmo, todos esses versos que nós lemos, ele vem fazendo este jogo de palavras, essa poesia bela, destacando essa grandeza de Deus, destacando esse deleite pelas leis do Senhor, e ao mesmo tempo vem suplicando para que ele possa guardar, ele possa obedecer, ele possa viver, se meter às leis do Senhor. Meus queridos, observe que esse salmista é alguém como eu e você, com falhas, com fraquezas, que olha para as leis de Deus e sabe que é impossível obedecermos ela muito longe de Deus. E ele suplica pelo auxílio do Senhor para que ele possa obedecer, que ele possa guardar, que ele possa viver essas leis, viver as palavras, viver os mandamentos do Senhor. Precisamos acender essa chama no nosso coração, esse desejo de viver a palavra de Deus, de viver cada ensinamento do Senhor. Não olhar para outro achando que não, isso aqui eu consigo, não, isso daqui eu não consigo, fica para outra pessoa que é mais forte. Não, mas viver todos os ensinamentos do Senhor, observar todos eles, buscar aprendê-lo e ir vivendo, e clamando ao Senhor para que Ele nos ajude a viver a palavra do Senhor. Ensina-me os seus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os teus juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Eu quero concluir a palavra nesta noite com o verso 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Que nós possamos ter esse desejo, ter prazer nos decretos do Senhor, e não esquecer a palavra do Senhor. Para termos vida, precisamos da palavra de Deus. Jesus Cristo fala que esta palavra, ela que ajudará. Se não obedecermos a palavra do Senhor, se não observarmos as leis do Senhor, o juízo do Senhor, ele está pairado sobre nossa cabeça. A condenação está pairada sobre nossa cabeça. Se não estivermos dispostos a obedecer às leis do Senhor, a andar nos mandamentos, conforme os mandamentos do Senhor, que paira sobre nós, é uma triste condenação e separação de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos ajude a olhar a palavra do Senhor, passar a amar cada um dos seus conflitos. Amém? E sabendo que não é tão fraco. Os irmãos queriam mais um pouquinho, bora voltar, continuar aí no versículo 17. Vamos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor. Se coloque diante de Deus, curva sua cabeça, fale com o Senhor. Você tem esse prazer nas leis do Senhor? Você tem esse deleite nas leis do Senhor? Está com dificuldade em obedecer nelas? Fale com Deus.
Converse com o Senhor sobre suas fraquezas, dificuldade em obedecer algumas leis. Fala para Deus porque ainda não tem guardado essas leis no coração. Você conversar com o Senhor. Com a sua cabeça, só você e Deus agora. As crianças também oram. Com a cabeça e fala com o Senhor. Você sabe como você tem se relacionado com a palavra de Deus. Você sabe se seu coração tem tido prazer, tem tido deleite nessa palavra. Você sabe disso. Converse com Deus. Fale com o Senhor, seja sincero, derrame seu coração diante do Senhor. Vai, rapaz, ora também com a sua cabeça, fala com o Senhor. É você mesmo. Se não sabe orar, vem para que Deus te ensine a orar. Deus te ensinar a falar com Ele. Pai Santo, nós estamos aqui diante de Ti. Nós estamos em Tua presença, ó Deus. Pai amado, nós somos tão pequenos diante de um Deus tão grande, um Deus puro, um Deus perfeito, um Deus santo, um Deus justo e compassivo. Pai amado, eu te suplico, ó Deus, em nome de Jesus, Teu Filho amado, nos ajuda, meu Deus, a reter Tua palavra em nosso coração e a praticar a Tua palavra no nosso dia a dia. Pai bendito, eu te peço, ó Deus amado, em nome de Jesus, que os nossos corações sejam despertados, ó Deus, por o prazer das Tuas leis. Que os nossos pés, ó Deus, estejam firmados em Teus decretos. E que o nosso caminhar seja de acordo com a Tua palavra, Deus. Que venhamos renunciar todas as propostas torpes do inimigo, Deus. Toda a sedução desta vida, todo assédio para vivermos longe da Tua palavra, Deus, ou para não obedecermos Teus leis. Pai, Teu Espírito Santo nos ajuda a repreender toda a investida do inimigo contra a nossa alma e que tenta nos afastar de Tua palavra. Pai, que nós venhamos voltar a Ti, ó Deus, voltar a Ti, a Tua palavra com desejo, com fome, com zelo pelos Teus ensinos. Que venhamos achar deleitosa, meu Deus amado, a Tua palavra. Oh Deus poderoso, seja focado nos Teus filhos, Pai. Proclama-te, ó Espírito Santo de Deus. Tu que sonda e conhece cada mente, desperta cada coração para andar segundo a palavra de Deus Todo-Poderoso. Pai amado, seja conosco, seja com este povo aqui reunido, seja com cada um de nós. Dá-nos, ó Deus amado, graça para obedecer os Teus mandamentos. Auxilia-nos, ó Deus amado, nossa caminhada, a vencer nossas fraquezas, a nos deleitarmos, ó Pai, em Ti, que és o nosso Deus, somente em Ti, totalmente em Ti, ó Deus. Pai, este é o meu clamor, esta é a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe.